Você já parou para pensar que aquele lanchinho que você prepara com tanto carinho, pensando estar fazendo o melhor para a sua saúde, pode, na verdade, estar colocando seu cérebro em risco? E o mais chocante, talvez até aumentando a chance de um AVC, um derrame cerebral. Da noite para o dia. Parece assustador, eu sei, mas como médico do cérebro, eu vi de perto a devastação que certas escolhas alimentares aparentemente inocentes podem causar. Muitas pessoas, especialmente depois dos 60, estão buscando viver mais e melhor, com mais energia, mais clareza mental, mas sem perceber. Acabam caindo em armadilhas que, em vez de proteger, ameaçam justamente o órgão mais vital, o cérebro. A dura realidade é que o que parece saudável nem sempre é. E o pior é que essa informação nem sempre chega a quem mais precisa. Mas eu estou aqui para mudar isso. Neste vídeo, vamos desvendar juntos quais são as 5 oleaginosas que, pela forma como são preparadas ou consumidas, um médico do cérebro jamais recomendaria. E por que elas podem ser um perigo silencioso para a sua saúde e para o risco de um AVC. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar sobre a última delas vai te surpreender. E pode mudar completamente a forma como você enxerga sua alimentação diária. Então, vamos começar com a primeira armadilha. Algo que muitos de nós temos em casa agora mesmo. E que é um verdadeiro clássico em qualquer barzinho ou reunião de amigos aqui no Brasil, o amendoim salgado. Ah, o amendoim tão querido, tão comum, tão prático para beliscar. Parece inofensivo, não é rico em proteínas, vitaminas, minerais, mas o grande problema aqui não é o amendoim em si, e sim a forma como ele chega até a sua boca carregado de sal. O sódio em excesso é um dos maiores inimigos da sua saúde cardiovascular e cerebral, e um fator de risco gigante para o AVC. Pense no seu sistema circulatório como uma rede complexa de mangueiras. Se você aumenta demais a pressão da água que passa por essas mangueiras, elas começam a sofrer. As paredes se tornam rígidas, a flexibilidade diminui, e o risco de um rompimento, ou, no caso do seu corpo, de um vaso sanguíneo no cérebro, aumenta exponencialmente. E é exatamente isso que a pressão alta faz. E o amendoim salgado é um campeão em te oferecer doses cavalares de sódio sem que você perceba. Você come 1, 2, 3, e quando vê, já consumiu uma quantidade de sal que excede facilmente o limite diário recomendado por organizações de saúde. Isso eleva a sua pressão arterial rapidamente, e essa elevação não acontece devagar. Ao longo de semanas, ela pode acontecer em horas, se você já tem uma tendência à pressão alta, ou se suas artérias já não estão tão elásticas quanto antes. Essa sobrecarga de sódio pode ser a gota d'água, o gatilho para um evento indesejado. Lembro-me da Dona Maria, uma paciente querida que veio me consultar com queixas de dores de cabeça frequentes e tontura. Ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Cuidava da casa, dos netos, mas seus exames mostravam uma pressão arterial perigosamente alta. Quando perguntamos sobre a alimentação, ela confessou que seu lanche preferido era um punhado generoso de amendoim salgado todos os dias, às vezes 2 ou 3 vezes ao dia. Para ela, era um alimento natural. Então não via problema. Quando explicamos a relação direta do sódio com a pressão e o risco de AVC, e a orientamos a trocar o amendoim salgado pela versão sem sal, torrada em casa ou crua. A diferença foi notável, em poucas semanas. A pressão dela começou a se estabilizar, e as dores de cabeça diminuíram drasticamente. Parece simples, mas a mudança foi fundamental. A ação prática aqui é clara. Leia os rótulos. Procure amendoins sem adição de sal. Melhor ainda, compre o amendoim cru,
e torre você mesma em casa, sem nada, ou, se preferir, opte por outras oleaginosas em sua versão natural, como nozes ou amêndoas, mas sempre com atenção à quantidade. E falando em sal, a segunda oleaginosa da nossa lista, tão popular quanto o amendoim, e igualmente traiçoeira, é a castanha de caju torrada e salgada. A castanha de caju elegante, saborosa e muitas vezes vista como um petisco mais sofisticado ou saudável que o amendoim. Realmente, a castanha de caju possui gorduras monoinsaturadas, que são benéficas para o coração, além de magnésio e zinco, mas assim como o amendoim. O grande calcanhar de Aquiles da castanha de caju comercialmente preparada é a quantidade absurda de sódio. Muitas vezes, ela vem torrada em óleos vegetais de baixa qualidade e depois coberta por uma camada generosa de sal. O problema é exatamente o mesmo do amendoim salgado. O excesso de sódio leva ao aumento da pressão arterial. E uma pressão alta constante é um dos maiores contribuintes para o AVC. A cada mordida nessas castanhas de caju, você está, sem perceber, adicionando mais sal à sua corrente sanguínea, colocando mais estresse nas suas artérias. E não é só o sal. O processo de torrar em óleos e a própria natureza da castanha de caju faz dela um alimento denso em calorias, embora sejam calorias boas se vierem de gorduras saudáveis. O consumo excessivo sem controle de porção pode levar ao ganho de peso. E o ganho de peso, especialmente o acúmulo de gordura abdominal, está intimamente ligado ao desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2 e dislipidemia, ou seja, colesterol e triglicerídeos altos. Todas essas são condições que aumentam significativamente o risco de um AVC. Imagine o Sr. João, um senhor de 72 anos, que sempre comeu de forma saudável. Ele evitava frituras e doces, mas seu petisco favorito, enquanto assistia televisão, era um bowl de castanhas de caju torradas e salgadas. Ele pensava que estava fazendo um bem, pois eram castanhas. Mas a balança não mentia, e seus exames mostravam uma pressão arterial teimosa e o colesterol no limite. Quando a nutricionista revisou sua dieta e apontou a quantidade de sódio e calorias que vinham dessas castanhas, ele ficou chocado. A solução foi simples. Ele passou a comprar castanhas de caju cruas, sem sal, e a consumir uma pequena porção controlada, apenas um punhadinho. A melhora foi gradual, mas consistente. Sua pressão começou a ceder, e ele se sentiu mais leve. A chave aqui é a moderação e a escolha consciente. Sempre opte por castanhas de caju cruas ou torradas a seco e sem sal. Se for comprar as prontas, certifique-se de que sejam sem sal e leia o rótulo para entender a quantidade de sódio. E lembre-se, um pequeno punhado já é o suficiente. O exagero, mesmo com alimentos saudáveis, pode se tornar um problema. Agora que desvendamos os perigos do sal escondido em lanches tão comuns, vamos a um ponto que talvez você nunca tenha pensado, mas que, como médico do cérebro, me assusta muito. É a terceira categoria de oleaginosas que podem ser um verdadeiro perigo silencioso às oleaginosas rançosas ou mofadas. Sim, você ouviu direito. Aquelas nozes que ficaram esquecidas no fundo do armário por muito tempo. Ou aquelas castanhas do Pará que você comprou a granel e não guardou direito. Podem se transformar em um veneno para o seu corpo. Quando as oleaginosas estragam, elas podem desenvolver duas coisas muito preocupantes. A primeira é a rancidez, as gorduras saudáveis que elas contêm, quando expostas ao ar, luz e calor, oxidam. Pense em um óleo de cozinha que ficou velho e tem um cheiro esquisito. É a mesma coisa. Essas gorduras oxidadas se transformam em compostos que promovem inflamação no seu corpo.
E a inflamação crônica é um terreno fértil para uma série de doenças, incluindo aquelas que levam ao AVC, como a aterosclerose, que é o endurecimento das artérias. O segundo e ainda mais perigoso problema é o mofo. Certos tipos de mofo que crescem em oleaginosas, especialmente em climas úmidos, podem produzir toxinas invisíveis e extremamente potentes, chamadas aflatoxinas. A castanha do Pará, por exemplo, é conhecida por ser particularmente suscetível à contaminação por aflatoxinas se não for colhida. Processada e armazenada corretamente, essas aflatoxinas são carcinogênicas, ou seja, podem causar câncer, e são extremamente tóxicas para o fígado e os rins. Mas, além disso, elas também contribuem para o estresse oxidativo e a inflamação sistêmica. Seu corpo precisa de energia e recursos para combater essas toxinas, desviando a sua atenção de outras funções importantes e criando um ambiente interno que pode ser propício para a formação de coágulos ou o endurecimento das artérias. Esses danos silenciosos no seu corpo, causados por toxinas invisíveis, podem preparar o terreno para problemas muito mais sérios, incluindo o AVC. Imagine a Dona Clara, que adora nozes e castanhas. Ela sempre comprava em grandes quantidades, pois achava que era mais econômico. Mas, em vez de guardar na geladeira ou no freezer, ela deixava os potes no armário da cozinha, que era um pouco quente e úmido, quando ia comer. Às vezes sentia um gosto meio amargo ou um cheiro que não parecia fresco, mas pensava que era normal e comia mesmo assim para não desperdiçar. Ela começou a ter problemas digestivos inexplicáveis e um cansaço que não passava, sem saber. Ela estava consumindo essas toxinas que, ao longo do tempo, sobrecarregavam seu organismo, tornando-o mais vulnerável a uma série de problemas de saúde que, indiretamente, aumentavam seu risco cardiovascular. A lição aqui é vital. Preste atenção ao cheiro e ao sabor das suas oleaginosas. Se tiverem um cheiro de mofo, ranço ou um sabor amargo e estranho, jogue fora imediatamente. E, o mais importante, armazene-as corretamente em potes herméticos, em locais frescos e escuros, ou, melhor ainda, na geladeira ou no freezer, especialmente em regiões mais quentes e úmidas como o Brasil. Compre em quantidades menores para garantir a frescura e sempre de fornecedores confiáveis. Continuando nossa jornada pelos perigos ocultos, vamos falar de algo que muitos adicionam às saladas ou comem como um petisco saudável. Especialmente em festas juninas, as sementes de abóbora. As sementes de abóbora são campeãs em nutrientes. São ricas em magnésio, zinco, ferro e antioxidantes. Pura saúde. Certo em sua forma natural. Cruas e sem sal. Sim, elas são fantásticas. O problema surge novamente quando falamos das versões processadas, especificamente as sementes de abóbora salgadas e torradas que encontramos facilmente no mercado. O cenário é parecido com o amendoim e a castanha de caju salgados. O excesso de sódio é o vilão principal. Uma pequena porção de sementes de abóbora salgadas pode conter uma quantidade surpreendente de sódio, facilmente ultrapassando a recomendação diária e elevando sua pressão arterial. Mais uma vez, estamos falando de um fator direto para o aumento do risco de AVC. Além disso, assim como outras oleaginosas, as sementes de abóbora, quando torradas e processadas em larga escala, podem perder parte de seus nutrientes ou até mesmo desenvolver compostos menos saudáveis se o processo não for bem controlado, ou se forem armazenadas por muito tempo, o que também as torna suscetíveis à oxidação das gorduras. O seu Pedro, um aposentado que sempre foi muito preocupado com a saúde, começou a adicionar sementes de abóbora em sua dieta diária. Ele as comprava já prontas e salgadas no supermercado
e as usava para temperar saladas e até para beliscar assistindo TV. Ele se sentia orgulhoso de sua escolha saudável. No entanto, para sua surpresa, nas consultas de rotina, sua pressão arterial, que estava controlada há anos, começou a subir novamente. Ele não entendia o porquê, já que havia cortado outros alimentos processados. Foi só quando sua médica revisou detalhadamente o que ele comia que o culpado foi revelado: a quantidade excessiva de sódio nas sementes de abóbora saudáveis que ele consumia livremente. A simples troca para sementes de abóbora cruas, sem sal, e a torra caseira, sem adicionar sódio, fez toda a diferença em seu controle da pressão. A ação prática é comprar sementes de abóbora cruas e sem sal. Você pode torrá-las levemente em casa, em uma frigideira ou no forno, sem adicionar óleo ou sal. Se quiser um sabor extra, use ervas secas como orégano, alecrim ou pimenta do reino. Assim, você garante todos os benefícios sem os riscos escondidos. Chegamos agora ao nosso quinto e último ponto, o que eu considero um dos mais importantes, e talvez o mais surpreendente para muitos de vocês, porque ele não se refere a um tipo específico de oleaginosa, mas sim à forma como as consumimos. E como isso se relaciona com a sua condição de saúde individual, o consumo excessivo de oleaginosas, mesmo as consideradas mais saudáveis, como nozes e amêndoas sem sal. Quando você já tem certas condições de saúde, é claro que nozes, amêndoas, castanhas do Pará e outros frutos secos são fontes incríveis de nutrientes. Eles são ricos em gorduras saudáveis, fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, e têm sido associados a uma série de benefícios para a saúde, incluindo a saúde do coração e do cérebro. Mas aqui está o segredo que pouca gente te conta mesmo: o que é bom. Em excesso, pode virar um problema, especialmente para quem já vive com certas condições de saúde comuns na terceira idade. Pense nas oleaginosas como pequenas bombas calóricas concentradas. Elas são densas em energia. Um punhado de amêndoas ou nozes pode ter mais calorias do que você imagina. Para uma pessoa que está tentando controlar o peso, por exemplo, ou que tem diabetes e precisa monitorar o consumo de carboidratos e calorias, o consumo descontrolado de oleaginosas pode, da noite para o dia, sabotar o progresso. Se você consome um grande volume de castanhas, mesmo as mais naturais, sem ajustar o restante da sua dieta, o excesso de calorias pode levar ao ganho de peso, e o sobrepeso ou a obesidade são fatores de risco significativos para diabetes tipo 2, colesterol alto e hipertensão arterial. Todas condições que, como já sabemos, aumentam drasticamente o risco de AVC. Além disso, para pessoas com certas condições renais, por exemplo, o alto teor de fósforo e potássio em algumas oleaginosas, como as castanhas do Pará, precisa ser monitorado. Um médico ou nutricionista especializado em nefrologia pode orientar sobre a quantidade segura. E para quem sofre com cálculos renais, algumas oleaginosas são ricas em oxalatos, o que pode agravar a formação de pedras nos rins. Isso não significa que você deve eliminá-las, mas sim que a moderação e a personalização são cruciais. O impacto da noite para o dia, aqui, não é que você terá um AVC instantaneamente, mas que o consumo excessivo e desregulado pode desequilibrar rapidamente seus marcadores de saúde: glicose, colesterol, peso. E isso, sim, eleva seu risco para um evento vascular em um período relativamente curto de tempo. Lembro da dona Ana, que foi diagnosticada com pré-diabetes. Ela era muito consciente sobre a alimentação e começou a substituir os lanches industrializados por grandes porções de castanhas naturais e frutas secas. Ela pensava que estava fazendo o máximo para a sua saúde.
No entanto, para sua frustração, seus níveis de glicose não melhoravam. E ela até ganhou um pouco de peso ao conversar com sua nutricionista. Descobriu que, embora as castanhas fossem saudáveis, a quantidade que ela estava comendo era excessiva para suas necessidades calóricas e para o controle da glicemia. A nutricionista a orientou a medir a porção, um pequeno punhado, cerca de 30 gramas, e a integrar isso de forma equilibrada no total da dieta, em pouco tempo. A dona Ana começou a ver seus níveis de glicose se estabilizarem e, para sua alegria, o peso também começou a ceder. A chave aqui é a moderação e a escuta atenta ao seu corpo. E, claro, a orientação de um profissional de saúde. Não é sobre demonizar as oleaginosas, mas sobre consumi-las com sabedoria, entendendo o seu próprio corpo e suas necessidades, um punhado por dia. Como um lanche nutritivo e saciante. É geralmente excelente para a maioria das pessoas. Mas se você tem alguma condição de saúde específica, consulte seu médico ou um nutricionista para um plano alimentar personalizado. Lembre-se, o conhecimento é a sua maior ferramenta para viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. Vimos que o sal escondido em lanches tão comuns como amendoins e castanhas de caju, pode ser um inimigo silencioso para a sua pressão arterial. Um fator de risco enorme para o AVC. Descobrimos o perigo real das oleaginosas rançosas ou mofadas, como as nozes e castanhas do Pará. Um risco que muitos ignoram e que pode trazer toxinas perigosas para o seu corpo. E, claro, ressaltamos que até mesmo as mais saudáveis, como as sementes de abóbora e as oleaginosas em geral, se consumidas sem moderação, especialmente para quem já tem condições de saúde como diabetes ou problemas renais, podem impactar negativamente sua saúde, elevando o risco de um AVC. Não se assuste com essas informações, mas sim se sinta capacitado. O conhecimento é o seu maior aliado na jornada por uma vida longa e saudável. Pequenas mudanças na sua alimentação, como escolher oleaginosas sem sal, armazená-las corretamente e controlar as porções. Podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e no seu futuro, especialmente na prevenção de algo tão devastador como um AVC. Lembre-se que você tem o poder de fazer escolhas conscientes que protegem o seu cérebro e todo o seu corpo. A longevidade com qualidade de vida é totalmente possível. E começa com o que você coloca no seu prato. Eu adoraria saber a sua opinião. Você já conhecia esses perigos escondidos nas oleaginosas? Vai mudar a forma como as consome a partir de agora. Compartilhe sua experiência e seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua história e suas dúvidas podem inspirar e ajudar muitas outras pessoas que assistirem a este vídeo. E se este vídeo te ajudou a enxergar sua alimentação de uma nova forma, por favor, deixe o seu like. É uma forma de você me dizer que estou no caminho certo, trazendo informações valiosas para a sua vida. E para não perder mais dicas incríveis e transformadoras como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo sair. Assim, você garante que estará sempre um passo à frente no cuidado com a sua saúde. Lembre-se, cuidar do seu cérebro e do seu corpo é um ato de amor próprio e o maior investimento que você pode fazer. Você tem o poder de viver uma vida plena, vibrante e cheia de saúde em qualquer idade. Viva a sua melhor vida. Em cada fase dela, cuide-se e até o próximo vídeo.